Fala pessoal, boa tarde, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Tarde maravilhosa, tarde de chuva. Um tempo propício para um momento de reflexão. E é em poucas palavras que eu gostaria de poder compartilhar contigo esse momento, onde com certeza Deus falará ao teu coração através dessa breve reflexão, que é fruto das ministrações de domingo pela manhã que nós temos ministrado ali no templo da Família Renovada aqui de Ubatã, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil em Ubatã. O texto é Gênesis 2:7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, de muitas mortes, o Brasil sempre batendo recordes. Ainda ontem, infelizmente, mais um recorde foi batido de mais de 400 mil vidas ceifadas pela Covid. E muitos têm vivenciado momentos terríveis, a ponto até mesmo de alguns clamarem para que essa situação acabe o quanto antes. A gente vê movimentos de oração em todos os lugares, pedindo para que Deus intervenha, né? Muitos perdendo sua vida e a morte é uma realidade muito cruel. Mas qual é o sentido da vida? O livro de Gênesis é o livro do princípio, é o livro onde mostra o Deus que criou todas as coisas, trazendo à existência o que não existia, para que a sua criação pudesse estar diante dele e diante dele viverem eternamente uma comunhão perfeita, um relacionamento perfeito. O pecado entrou na história e conhecemos o que deu. Talvez por isso hoje as indagações sobre a vida, o porquê da morte, né? Qual o sentido da vida. Filósofos do passado declararam que o sentido da vida para muitas pessoas é essa fome de amor. Alguns têm fome de significado. Jesus, o Filho de Deus, disse que Ele é o pão da vida, e sendo o pão da vida, quem o segue jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. A vida tem um significado totalmente ligado a Deus. Uma vez que a criação veio dele, uma vez que nós viemos de Deus, nós não encontraremos razão fora de Deus. Eu não entendia isso até os meus 20, 21 anos de vida. Depois que eu entendi pelas Escrituras e me entregando à pessoa de Jesus Cristo e o recebendo como meu Senhor e Salvador, eu passei a compreender um pouco melhor. Isso não significa que eu tenho tudo resolvido, não tenho, pelo contrário. Mas existem duas maneiras de nós compreendermos a vida. A primeira é a especulação. É a forma como nós procuramos entender as coisas, sabe? Como a gente desenvolve esse processo aqui dentro. Outra realidade é a revelação de Deus, a revelação da criação, a revelação que vem por meio desse ser extraordinário, né, chamado Yahvé. Ele tem um nome, esse nome tem um significado, e esse Deus que nos criou, Ele criou o homem a partir dele mesmo. Então, o mais importante é nós entendermos: a origem da vida é Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, isso fica muito claro. O Criador sempre veio em busca da sua criação, porque Ele não tem carências da gente. Ele não precisa do ser humano, Ele não precisa do que Ele criou, mas o que Ele criou precisa dele.
O que Ele criou necessita da presença dEle, necessita dessa manifestação graciosa dEle. Então Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. Quando Jesus diz que aqueles que se renderem a Ele, do seu interior, Ele fará fluir rios de águas vivas. Ele está falando de uma vida plena, Ele está falando de uma vida com significados eternos, que somente aqueles que se aproximam dEle pela fé encontram. E é a partir dessa realidade que nós precisamos então desconstruir aquilo que o mundo foi colocando em nós, foi injetando na nossa alma, na nossa vida, para que o significado da vida, o significado dessa manifestação de Deus ao mundo, à sua criação, se torne uma realidade para nós. Talvez você tenha essas dúvidas e preocupações na sua mente, e Deus ele só quer apenas que você entenda que você foi criado para a glória dele. Esse é o primeiro propósito da vida, a glória de Deus. Deus criou o homem para a sua glória. Você não existe por acaso, você não surgiu por acaso. Existe um plano muito maior, muito mais poderoso, que quer conduzir a tua vida, e esse plano está na mente e no coração de Deus. Então, quando Deus cria o homem, Deus não cria porque Ele precisava do homem. Deus criou o homem pensando nele, na sua glória, no seu poder, no zelo que Ele tem pelo seu nome. E é interessante porque nós não nos tornamos o centro das atenções. Deus é o centro das atenções. Ele nos criou para Ele. A pergunta básica, do Catecismo de Westminster, a primeira pergunta é: para que Deus criou o homem? Para que o homem existe? Para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. É profundo quando a gente olha para Isaías, lá no capítulo 43, versículo 7, ele declara isso de forma muito clara: aqueles que eu os criei para mim, para a minha glória, eu os fiz. Deus criou cada ser para compartilhar com eles da sua glória, não porque ele era um ser carente ou um ser dependente. Ele é independente da sua criação, ele não depende de nós, nós dependemos dele. Pessoas morreram e estão morrendo com falta de ar. Inúmeras pessoas, incontáveis pessoas, milhões de pessoas, eu poderia dizer, talvez bilhões de pessoas, estão mortas, porque elas não conseguem respirar o ar que o Espírito Santo traz ao seu coração através da obra, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro propósito, nós fomos criados para a glória de Deus, e a vida, o propósito da vida é a glória de Deus. Dentro dessa realidade, o foco não sou eu, o foco não é você, o foco é sempre Deus, é o centro de tudo. E em Cristo nós passamos a viver em torno dele, quando ele se torna o centro da nossa existência. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele está falando de uma coisa muito mais ampla. Deus não nos prometeu bem-estar nessa esfera terrena, mas àqueles que permanecem firmes nele, há uma garantia de companhia nesta vida e no porvir. Segundo, o sentido da vida é a paz com Deus. A paz com Deus. O homem vive separado de Deus, ele é inimigo do Criador. Muitos fazem questão de demonstrar isso abertamente, publicamente.
dizendo: não acreditamos em Deus. Eles não acreditam que Deus existe, mas se Deus não existe, por que tentar provar que Ele não existe? Ele é tão real quanto o ar que respiramos, que nós não vemos, mas precisamos dele. De modo que essa paz, ela pode ser devolvida ao homem quando o homem reconhece em Cristo o seu único Senhor e Salvador. Quando o homem se volta para Deus arrependido dos seus pecados. Deus declara na sua carta, Paulo declara na sua carta, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, lá em 2 Coríntios 5,19. A morte de Cristo não é apenas o fim da história de um homem, é o começo de um novo reino dentro daqueles que pela fé se voltam para Ele. A Bíblia afirma isso de forma muito categórica. A vida só pode ser vivida, só pode ser experimentada com a pessoa certa. E a pessoa certa é Deus. Então, quando Deus nos oferece paz em Cristo, Ele está oferecendo aos homens uma oportunidade desses homens experimentar a verdadeira paz que o mundo não pode lhe oferecer. Então, pense nisso. A origem da vida é Deus. O propósito da vida é a glória de Deus. E o sentido da vida é a paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, independente de como você esteja vivendo, a vida que você precisa está em Deus. E ela pode ser vivida através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós, que morreu a nossa morte, que enfrentou as trevas que nos cegava, para que nós pudéssemos viver na presença dEle, diante da luz, sob a luz de Deus, para que a nossa vida tenha um sentido nele e somente nele. Deus abençoe tua vida, Deus guarde o teu coração. Lembre-se, fora de Deus, a vida não tem significado, porque Deus é o autor da vida.